Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos agora concluir essa sequência de 3 estudos no livro de Juízes. E olha aí, estamos numa semana muito especial, que é a semana de Páscoa, não é? Agora na quinta-feira e na sexta a gente vai desfrutar de um feriado e também lembrar, comemorar esse dia. Pode até comer ovo de Páscoa, viu? Não tem problema, mas você sabe que ovo de Páscoa não tem significado nenhum nessa época, certo? É só para você se deliciar aí quem é chocólatra, certo? Mas o verdadeiro significado é a morte e a ressurreição do Cordeiro. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse encontro, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite esse momento. Esteja conosco, nos abençoa nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lembrar da morte e da ressurreição do Messias. Como é que a gente pode fazer isso no livro de Juízes? Vamos ver como é que a gente pode? Vou mostrar a vocês que dá para fazer. Certo? Que tem Cristo, que tem muito de Cristo no livro de Juízes. Fala da sua misericórdia, fala do seu juízo também. Vamos ler aqui Juízes 2, 19 e 20, apenas 2 versículos. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Portanto, esse povo transgrediu a minha aliança e eu ordenara a seus pais e não que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. Irmãos, aqui a gente tem a ira do Senhor sobre o povo. Aqui nós temos, na verdade, um ciclo que vai se repetindo no livro de Juízes. Na verdade, Juízes poderia acabar no capítulo 2 se aquele povo não fosse idólatra, mas eles voltavam sempre à idolatria. Era sempre assim. Observe, por exemplo, o versículo 14 desse mesmo capítulo. Versículo 14 vai dizer assim, deixa eu é, clicar aqui. 14 vai dizer, ó, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Então é Deus aqui punindo um povo idólatra. Aí no 16 diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos do que os pilharam. Olha que coisa interessante. Deus ele era justo e ele era misericordioso com o povo. Era sempre assim. O povo entrava na idolatria. Aquela geração depois de Josué, que a gente estudou ontem, a gente viu que o povo estava sendo idólatra. Aí Deus ia lá e punia. Deus punia como? Enviando os inimigos para vencer o povo de Israel. Aí os inimigos venciam, aí o povo sofria e clamava. Aí Deus mandava os juízes, levantava um líder, que era o juiz, o representante, para salvar o povo dos inimigos. O juiz ia lá, salvava o povo dos inimigos, reinava ali, governava ali, não é nenhum reino, é um governo ali, eles governavam, o povo ficava bem, adorando ao Senhor. Aí o juiz morria. Quando o juiz morria, o povo voltava à idolatria. Aí Deus ia lá e mandava os inimigos. Aí o povo clamava, Deus mandava o juiz salvava, morria, quando morria o povo voltava à idolatria. Olha, juízes é isso. É um ciclo. Acontece tudo isso, vai acontecendo. E essa é uma época de muita desordem porque é isso. Só que tem um detalhe. As pessoas sempre voltavam para a idolatria pior do que antes. Certo? Quer ver um detalhe? Quando a gente vai lá para Juízes 3, versículo 6, olha que interessante. Juízes 3, 6. Diz assim, ó. É o povo voltando para a idolatria. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Veja, então agora o povo deixou os inimigos ficar. Deus mandou expulsar os inimigos. Aí o juiz veio, salvou, e agora eles voltaram à idolatria. Agora eles adoram os deuses dos inimigos.
Aí Deus foi lá e puniu, aí mandou o juiz, depois teve misericórdia, o povo, o juiz morre, o povo volta à idolatria, agora eles deixam os filhos deles casarem com as filhas dos inimigos, ou as filhas deles casarem com os filhos dos inimigos. Ou seja, a idolatria vai piorando. É por isso que quando uma igreja ela deixa os seus jovens casar com pessoas descrentes, que não são cristãs, é um sinal de que a igreja está indo mal. Por quê? Porque casamento misto é pecado. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, não é? Talvez as jovens do mundo, como a gente fala, né, do mundo, é estranho isso, mas as jovens que não são cristãs sejam até mais atraentes que as da igreja, mas é uma grande armadilha você deixar seus filhos nas mãos de descrentes, entregá-los a um casamento misto. Certo? Então era isso que acontecia. É a ladeira abaixo aqui do povo de Israel, do povo que o próprio Deus escolheu. E olha o ciclo. Deus ele sempre mostrando a sua justiça, mandando os inimigos e fazendo os inimigos vencerem para punir o povo de Israel. E mostrando sempre a sua misericórdia, mandando os juízes, e esse salvando o povo, e esse governando, e enquanto o juiz estava vivo, eles estavam bem. Ou seja, Deus ele usando sempre a sua justiça e a sua misericórdia, a sua justiça e a sua misericórdia. Porque é isso que ele faz na cruz do Calvário. Por isso que essa palavra, ela remete à cruz do Calvário. Na verdade, tudo vem no ápice, que é a primeira vinda de Cristo. A cruz do Calvário é a morte de Cristo, que representa o quê? O juízo de Deus. Porque Deus está punindo o pecado através de alguém que não era para receber aquela punição. O Cordeiro que foi no nosso lugar. Deus está sendo justo, porque Deus não é um juiz frouxo. Nós estamos cansados de juízes frouxos. Deus não é um juiz frouxo. Ele não bota o pecado debaixo do tapete. Ele não finge que você não fez. Ele não ignora o pecado. Ele pune o pecado porque ele é justo. É o atributo dele, é a natureza dele, ele é justo. Então ele puniu o pecado do seu povo na cruz do Calvário, através do Cordeiro. Mas ao mesmo tempo, a cruz é justiça e também manifesta a misericórdia de Cristo. Por quê? Porque lá está o Cordeiro no meu lugar. Era para eu estar lá. Era para eu pagar por isso eternamente, mas a misericórdia de Deus vai cair a minha justiça sobre o Cordeiro e não sobre você, e não sobre mim. Ele é justo e ele é misericordioso ao mesmo tempo. Irmãos, temos que cuidar da nossa geração. A nossa geração, como eu falei ontem, está a um passo da apostasia. Temos que passar o evangelho para essas pessoas. Eu citei um exemplo aqui, o futebol alemão, ele tem um campeonato brasileiro lá da Alemanha, que é a Bundesliga, certo? E a Bundesliga, ela tem um time lá que não é muito conhecido, o Union Berlin, que é um time que veio de baixo, ele não tem tanto patrocínio quanto o Borussia, né, contra com o Bayern de Munique, ele não tem tanto patrocínio, né, o Union Berlin. E eles conseguiram entrar na Série A, que eles chamam de time de elite na Alemanha, na temporada de 2018 e 2019. Eles nunca tinham ido para a Série A, nunca. Era um time de baixo mesmo. E eles nunca tinham entrado na Série A. E aí, na temporada 2018-19, primeira vez que eles entraram. E no primeiro jogo dessa Série A, foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque a torcida levou nos famosos cachecóis alemães, né? Eles levaram bordado nomes dos seus antepassados que sonhavam com aquele momento. O momento em que eles iam entrar na Série A. Então, no primeiro jogo, torcedores estavam com esses cachecóis bordados com o nome de pais, de avós que eram do Union Berlin, que morreram e não chegaram a ver esse momento, honrando a geração
passada. Os jogadores do Union Berlim estavam com os uniformes de jogadores antigos que sonhavam com esse momento, morreram e não chegaram na Série A. Eles estavam honrando a geração passada. Irmãos, somos uma geração que luta, que sofre, que acerta e que erra. Mas entenda, irmãos, será que a gente está passando o amor de Deus para as pessoas? Será que a gente está cuidando disso para que a geração não seja idólatra e Deus vá lá e puna de novo e depois a geração clame e esse ciclo não acabe? Será que esse ciclo não vai acabar? Precisamos entender isso. Olha, pense nisso. Eu sei que não é para a gente estar super valorizando o nome de família, mas pense, será que quando Cristo vier, na segunda vinda dele, vai ter uma geração lá de monta-arroios que vai ser transformado? Será que eu estou cuidando disso? Será que eu estou cuidando disso para passar isso? Será que vai ter monta-arroios lá na segunda vinda do Senhor? Ou a geração de monta-arroios vai ter acabado? Porque eu não me preocupei em passar o evangelho para minha família. Eu não me preocupei em passar o evangelho para a igreja. Será que vai ter oliveira? Será que vai ter, não é, a geração de medeiros aí na segunda vinda do Senhor? A gente está cuidando disso? A gente está cuidando dessa geração de agora para as próximas adorarem ao Senhor? Nós temos que manifestar, nós temos que entender, mostrar essa semana principalmente o verdadeiro significado da Páscoa. É a cruz de Cristo, é a sua morte e não só a morte, porque ele não está pendurado no madeiro. É a sua ressurreição. A cruz está vazia para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo livro de Juízes. Muito obrigado pela palavra de Deus. Muito obrigado pela tua morte e ressurreição no nosso lugar. Um Deus justo e misericordioso. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor é imutável. Isso não vai mudar, nunca. Obrigado pelo teu amor. Nos abençoa no resto dessa semana. Nos dá um bom período de descanso agora nesse feriado. Tem misericórdia de nós. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.